Eu quero hoje falar um pouquinho sobre a verdadeira fé. Eu vou trabalhar esse comentário que vou fazer na carta de João. Basicamente, eu vou pegar um resumo de toda a primeira carta de João. Por óbvio, não vou ficar lendo sobre ela, mas vou falar sobre o que o João, o que tem de principal nas palavras do apóstolo João em sua primeira cartinha, uma cartinha que trabalha muito a graça, a bondade, o amor de Deus em nós por Cristo, né? O que faz com que esse amor de Deus transborde na nossa vida para que nós então tenhamos amor por Deus. É interessante. João já escreve no Evangelho, ele diz: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque primeiro Deus nos amou. Tudo que nós racionalizamos a respeito de Deus, e que é só uma pitadinha, uma poeirinha no universo da grandeza do divino, né? Até o título que nós usamos, o título Deus, isso é um absurdo, entende? Não faz jus ao Criador, entende? Ao Rei do universo, ao Pai nosso que habita os céus. Chamá-lo de Deus é uma coisa tão pequenininha, entendeu? Mas a gente entende que achou-se um título para chamar o nosso Criador é divino. Então usa-se o termo Deus. Só que é pouco. É pueril, entende? Porque a gente não consegue achar outra expressão. É como João, em sua inspiração, quando vai falar do amor de Deus por toda a humanidade, ele não encontra a palavra, ele usa lá 3 sílabas, né? Tal. Deus amou o mundo, aí ele não tinha expressão para colocar. A dimensão, o comprimento, a largura, a altura. Não dava para ele exprimir a profundidade do amor de Deus. Ele disse, amor de tal. Tal. Você consegue definir tal? Eu não consigo. Uma palavrinha pequenininha, eu não consigo definir. Tal. De tal maneira. Algo extraordinário, magnífico. E o João, então, ele traz isso, procura em expressões simples trabalhar aquilo que está no nosso coração em fé. Confiamos no Criador, confiamos no divino. E se confiamos de verdade, então se nós colocamos fé nele de verdade, para João, a fé produz 2 coisas importantes na nossa vida. Ela produz santidade e produz amor. Então eu quero trabalhar esse tema. A fé verdadeira, ela produz santidade e amor. Lá para o Diego, para passar lá, eu só botei a fé verdadeira, ou a verdadeira fé, né? Então, é a temática, porque eu tenho que ter um cuidado de diminuir a temática. Bom, quando a Bíblia fala de fé em Jesus, em Deus, ela não está descrevendo apenas uma condição intelectual. Eu acredito em Deus. Não é disso que ela que trata. Ela é mais profunda. Nós já vimos aqui, algumas vezes já falei com vocês a respeito da definição bíblica de fé, que vai tratar de fidelidade, de confiança e de coragem. E se nós de fato temos essa fé bíblica, entendeu? Alguma coisa se altera na nossa vida. É impossível dizer, olha, eu ponho fé em Deus, eu ponho fé em Jesus e nada se alterar em nós. Nada mudar em nós. Entendeu? Se é assim, então é só blá, blá, blá. É pura bobagem. É puro rito. É pura performance. Entende? A minha fé em Deus, a sua fé em Deus, precisa transformar nós.
Se alguém realmente nasceu de Deus pela fé, porque o João, dentro da sua cartinha, ele fala dos nascidos de Deus. E se nós nascemos, já dentro do Evangelho de João, nós temos os escritos, que ele fala de Jesus falando do novo nascimento. Ou seja, eu era um ser até me encontrar com Jesus. A partir do meu encontro com Jesus e a minha confiança nele, e a minha ousadia de segui-lo, somado à minha fidelidade aos seus ensinos, a minha fidelidade ao pacto, à aliança que eu faço com ele, me faz nascer de novo. E se eu nasci de novo, se você nasceu de novo, então mudou tudo aí. Se eu recorrer aos escritos paulíneos, sair da escritura joanina e eu for aos escritos paulíneos, o Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Entendeu? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas são passadas, há um novo processo, há uma nova maneira de viver, de ser. O que não é assim, o que não passar por essa transformação visível. A minha fé é invisível, mas a minha transformação deve ser visível. A sua fé é invisível, a sua confiança ninguém consegue ver, mas a sua transformação necessariamente tem que aparecer. Então, se não há mudança, a fé é vã. Se não há mudança, a fé é pura conversa fiada. É preciso que exista mudança. Você está entendendo? É preciso você olhar para trás, eu olhar para trás um pouquinho e dizer: poxa, eu não sou mais o mesmo Adilson. Desde o meu encontro com Jesus, eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Houve mudanças na minha vida. João diz no capítulo 2 da primeira carta, versículo de número 6, ele diz assim: quem permanece nele, nele quem? Em Jesus, no caminho, na verdade, na vida que Deus quer para nós, certo? Quem permanece nele deve andar como ele andou. Se eu permaneço em Jesus, eu não ando diferente de Jesus. Não tem como eu estar inserido em Jesus e viver diferente de Jesus, contra Jesus. Não dá para ser crístico e anticristo. Não dá. Não tem como eu ser, eu sou um cristão, me tornei um seguidor de Jesus e agora eu estou vivendo em Cristo. Eu pertenço a Cristo e de repente todos os meus atos, meu comportamento, minha fala, minhas atitudes, meu olhar, tudo que eu realizo é diferente de Jesus. Então eu não sou seguido. Então eu só sou mais um religioso que participo de encontros, de atividades, que participo de grupos, que me reúno com várias pessoas, tenho todo um trabalho social em volta de mim, me socializo para tudo quanto é coisa que se inventa para ter socialização. Nada contra nenhuma das coisas. O que eu digo é que alguns só ficam naquele socializar, mas não mudam em nada, não são transformados, não apresentam o fruto da verdadeira fé. Você está me entendendo? Bom, a partir desse princípio, eu coloco como primeiro subtema meu: a fé verdadeira muda o interior. A fé verdadeira me muda por dentro. E o interior transformado, mudado, muda o exterior. É isso aí. O profeta falou lá atrás, o Nivaldo está lembrando aqui, que o profeta já falou lá atrás, e outra vez vereis a diferença
entre o que serve a Deus e o que não serve. E por incrível que pareça, o contexto deste versículo lá atrás é um contexto de conversação. Quando você vai ler o contexto, o que mostra a diferença é a fala. Olha só, como nós temos que vigiar os nossos lábios, né? A vigilância dos lábios é tão profunda, tá, que o salmista chegou a orar e pediu para o Senhor colocar uma guarda na porta dos seus lábios. Senhor, põe algumas traduções, um cadeado, tá? Na expressão ampla do que está lá, uma guarda. Monta uma guarda aqui nos meus lábios para que eu tenha cuidado no que eu falo. E o Senhor fala lá que as nossas conversações são ouvidas, lá no profeta, onde ele diz, outra vez vereis a diferença, as nossas conversações são ouvidas no mundo espiritual, imaterial, no mundo de Deus, são ouvidas. E aí, para nós entendermos, ele faz uma analogia, diz, e o Senhor ouve e anota. Tem um memorial escrito nos céus, claro, não tem um livro lá, entendeu? Mas ele diz, tem um memorial, tem uma memória. Tem uma memória celestial, onde está anotada toda a conversação dos que servem a Deus. E aí ele diz assim, e o Senhor ouve o que cada companheiro diz para o seu companheiro. E ele disse, outra vez vereis a diferença. Porque a conversa de alguém que tem a fé verdadeira é uma conversa diferenciada. As palavras de um cristão autêntico, um verdadeiro seguidor de Jesus, são palavras boas, são palavras doces, são palavras brandas, são palavras mansas, são palavras construtivas, são palavras edificantes, são palavras que salvam, que curam. Não são essas palavras de Jesus? Elas não fazem isso? Como é que eu sou um seguidor de Jesus e as minhas palavras não acompanham as palavras de Jesus? Como é que eu sou um seguidor de Jesus e as ações que eu tenho não parece com as ações de Jesus? É disto que se trata. Então, o irmão João diz, a verdadeira fé, ele vai dizer isso com outras palavras, a verdadeira fé muda o interior. E o interior de cada um de nós muda o nosso exterior. Porque eu começo a pensar diferente, a avaliar as coisas de forma diferente, a raciocinar diferente, a fazer cálculos diferentes. Eu saio da matemática pura, fria do ser humano e eu passo a ir para os cálculos e matemáticas celestiais. Eu saio do peso comum da pesagem humana e eu passo a agir nas balanças justas de Deus. Não é assim? Eu passo a ter uma nova maneira de viver. João, ele não mede a espiritualidade por hábitos religiosos, mas por evidências da mudança. Para João, o irmão que não muda é um irmão descrente. Por mais que ele fale de fé, por mais que ele cante a fé, por mais que ele fale de Bíblia, por mais que ele cite textos bíblicos, se ele não tem mudança que evidencia a sua fé, então ele é um descrente. Olha o que ele diz em 1 João 3:9. Ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus pratica a justiça. Para João, se eu sou injusto, e a minha prática diária é pura injustiça, então eu não sou nascido de Deus, eu não nasci de Deus. Eu posso estar na igreja, eu posso ter nome de crente, eu posso estar dizendo que estou vivendo Jesus, eu posso testemunhar de Jesus, eu posso dar folhetim na rua, eu posso ter toda uma atitude que se parece de alguém verdadeiramente crente.
Mas para o João, se não há a mudança na vida, se não há a prática de justiça comportamental, diária, se não há justiça naquilo que eu faço, na minha forma de viver, então essa fé é nula, não tem valor nenhum. Que vai ser corroborado também pelo irmão Tiago. Quando o irmão Tiago diz que a fé sem obras é morta, tem valor nenhum. Então, eu sirvo a Jesus, mas eu sou igual o mundano. Eu sirvo a Jesus, mas eu não pratico a justiça. Entendeu? Eu sirvo a Jesus, mas também não faço bem para ninguém. Eu sirvo a Jesus, mas não reparto o meu pão. Eu sirvo a Jesus, mas eu só corro atrás de coisas para mim, eu esqueço. Parece que ninguém mais existe, parece que eu sou, entende? Tem uns até que se acham os assinalados de Deus na terra. Para eles não acontece mal nenhum, nada disso. Cabeça deles. Né? Eu lembro no tempo da Covid que tinham já, não, porque o Senhor, lá no Salmo 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Daqui a pouco ele morreu. Morreu de Covid. Você está entendendo? Poxa, eles não ouvem Jesus. Eles não ouvem Jesus. Ou nós nos cuidamos, ou Jesus não vai interferir, não. Tem aquela história, né, do homem que estava no meio da enchente, essa já é bem conhecida, né? E subiu na cadeira, e a água subindo, e foi gente lá para tirar ele de dentro de casa, não quis sair. Foi o bombeiro com lancha. Por fim, ele foi para cima do telhado. E a água chegou lá no telhado. E mandaram um helicóptero para tirar ele, também não quis, e morreu. Morreu. Porque no fim as águas levaram a casa, ele foi junto e morreu. Diz que quando chegou no céu, ele reclamou com Deus. Disse: Deus, eu confiei em ti, eu orei, eu te busquei, eu te servi de todo o meu coração, e tu não me salvaste. Ele disse: eu não quis te salvar. Eu mandei bombeiro, sabe aquela turma que foram lá, entende, com boia e tudo para te tirar de lá, e aquele helicóptero que voou lá em cima de ti lá. Estava tudo lá, são os meus anjos, os meus agentes, que foram lá para te salvar. Tu não quiser essa salvação. Nesse caso, a salvação da própria vida. Ou seja, se nós não nos cuidarmos, não tem livramento para nós. Nós precisamos ter uma fé que seja inteligente. A nossa fé não deve ser uma fé ignorante. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento. O próprio Cristo de Deus diz que ele crescia em estatura, porque era criancinha, e ele foi crescendo em estatura, em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Nós precisamos também crescer em graça e em conhecimento. Na estatura eu não cresço mais, não tem jeito, vou encolher. Daqui para frente vai encolhendo, né? Ficando mais arcadinho e tal, entende? Mas na graça e no conhecimento, nós precisamos desenvolver. Cada dia nós precisamos ficar melhor, mais inteligentes, mais usando da própria experiência da vida dos anos que já se foram, para melhorar cada dia e aprofundando-nos no conhecimento do Senhor. Entendeu? Como está escrito, entende? Crescei na graça, crescei no conhecimento, entendeu? Nós temos que seguir crescendo, sempre, sempre. Ora, no vocábulo que usa-se aqui para justiça, na verdade, não é moralismo. Quando eu falo de justiça, eu não estou falando de moralismo, de perfeição, mas eu estou tratando de vida, a vida com Jesus. Justiça aqui é eu dizer, eu creio em Jesus e eu sigo o que Jesus fala. É eu dizer, olha, eu creio plenamente no Criador. Eu creio em Deus, como você vai falar comumente aí. Eu creio em Deus. E você passar a dar atenção ao que Deus fala, ao que Deus ordenou, ao que Deus sempre mandou ensinar pelos profetas, pelos
anjos de Deus, os mensageiros de Deus, que ele enviou para anunciar a salvação, anunciar os ensinos divinos, entende? Pelo que o próprio Cristo, Jesus, o ungido, entende? Veio ensinar, orientar. Nós precisamos conectar a nossa fé. Eu creio nisso, logo eu vou viver isso. E aqui está o maior ato de justiça. Porque essa é a fé que vai produzir diferença na nossa vida. Quando eu pego a palavra que ouço de Jesus e transformo, faço. Eu gosto dessa expressão, ela é uma expressão minha, entende? Mas eu amo essa expressão. Eu gosto de fazer com que as palavras do Cristo saltem das páginas das Escrituras, entendeu? Da tela do celular, porque hoje a gente já não usa mais o livro, né? Está no digital. Então, eu gosto que a palavra, eu preciso que as palavras do Senhor saltem das páginas ou da tela, entende? Para a minha vida. Para que então ela seja escrita em mim. Para que ela seja escrita em você. Aonde vai se cumprir o que Paulo já profetizou. E ele disse: vós, a igreja de Jesus, a Assembleia dos Santos, sois a carta escrita para que todo mundo leia. Você entende? O evangelho não é propagado pela escritura em si. O evangelho só é propagado de verdade pela vida do cristão, a sua vida justa. Você pode falar o evangelho para muita gente, mas o que vai convencê-lo é o seu viver. É o seu viver. De outra forma, as pessoas vão dizer: ser crente começa aí? Deus me livre de eu ir para a igreja evangélica para ser como aquele ali. Vários já falaram isso. E quantos que hoje são desigrejados? Que no último censo, o Brasil cresceu milhares e milhares, não gravo agora o número aqui, entendeu? Mas são milhões de desigrejados, entendeu? O que significa pessoas que querem Deus, mas que não suportam mais as mentiras pregadas por pastores interesseiros, as mentiras e as palavras de pastores que não vivem o que pregam, que estão como os fariseus dos dias de Jesus e os saduceus, que colocavam fardo pesado sobre os ombros das pessoas e eles nem com o dedo moviam. Sim, essa é a semeadura da apostasia, a fonte da apostasia. Você está me entendendo? Bom, justiça. Justiça. Quem anda como Jesus andou, pratica a justiça. E essa justiça, ela inicia-se, porque o princípio da justiça é a confiança que temos em Deus. Como está escrito: creu Abraão no Senhor e isto lhe foi imputado por justiça. Olha só. Quando Abraão creu no Senhor, ele não creu uma fé fictícia, onde ele ficava lá: eu creio em Deus. Meu pessoal, eu creio em Deus. Não, eu creio em Deus. Não. Ele creu tanto em Deus que quando Deus disse: deixa a tua terra e a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, primeiro, ele largou tudo e foi. E foi para uma terra que ele ainda nem sabia onde era, que ia ser mostrada no futuro. Olha que coisa interessante. E aí disse: creu Abraão no Senhor. Isso é justiça. Isso é justiça. Ora, neste sentido, para João, a justiça da minha fé é revelada. Quem viu Abraão peregrinando, tornando-se hebreu? Aquele que vai andando em acampamento cigano, indo de lugar em lugar. Quem olhava para ele disse: quem é esse? Esse é um hebreu.
Mas por que ele está mudando de lugar? Para onde vai? E o Abraão disse, não, Deus vai me mostrar uma terra, eu estou seguindo na direção de Deus. Eu creio em Deus, eu confio em Deus, e Deus falou comigo, e eu vou indo para onde Deus me mandou. E pelo caminho, enquanto Ele me guiar, eu o seguirei, eu caminharei. Olha que coisa extraordinária, vocês conseguem perceber o que é isso? A minha fé precisa me mover segundo a vontade de Deus. A nossa fé precisa fazer com que nós tenhamos ações que são na luz da vontade de Deus. Que o nosso viver seja a revelação do que Deus quer, do que Deus gosta, do que Deus está dizendo para ser feito. E essa leitura não precisa ser dita por mim e por você. Essa leitura precisa ser feita por quem está nos observando. Ainda que nós não estejamos vivendo para essa gente, para ninguém, para nenhum homem, porque nós estamos vivendo para Deus. Mas a leitura que eles vão fazer é: essa é um servo de Deus. Aí vai alguém que é justo. Aí está alguém que tem compromisso com o Altíssimo. Oh, glória a Deus! Lembrando ainda de Abraão, quando ele encontra Melquisedeque, Melquisedeque não disse para ele quem era. Melquisedeque não disse. Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. O Abraão olhou para ele e viu nele que ele tinha fé em Deus, e viu nele que ele era homem de Deus. Abraão não o conhecia, ele não conhecia Abraão, mas o encontro de Abraão e Melquisedeque faz com que Abraão se encurve diante dele e o sirva com os seus recursos. E a ele, Abraão, deu dízimo quando nem lei de dízimo existia na antiga aliança. E o fez, não por obrigação, mas numa voluntariedade. Se eu me encontrei com um homem de Deus, eu preciso ajudar esse homem, ele é de Deus. E como que Abraão viu? No seu agir, no seu comportamento, na sua fala, no seu semblante, estava escrito que estava ali um homem de Deus. É disto que se trata. A justiça praticada pela fé em Deus é o resultado de uma produção de fruto que brilha para a glória do Senhor. Oh, coisa maravilhosa, coisa extraordinária. E a Bíblia diz que após o reconhecimento de Abraão, ao ele reconhecer Melquisedeque, Melquisedeque o abençoou. Oh, glória a Deus! Você entende o que é isso? As pessoas te olhar, te enxergar como pessoa de Deus, e você poder abençoá-las. Você não ser um mendigo de bênção, daqueles que fazem campanhas infinitas para essa bênção, para aquela bênção, para outra bênção. Não! A sua justiça em fé deve fazer de você o abençoador, aquele que abençoa, aquele que faz o bem, aquele que reparte, aquele que abraça, aquele que ora por quem está necessitado, aquele que está envolvido pelo poder de Deus, na graça divina e ungido com o Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, toda escolha, todo propósito, toda relação deve mudar a partir da nossa confiança em Deus. Eu já não escolho mais o que escolhia. Eu já não tenho mais os propósitos que tinha. Eu tenho outra maneira de viver. As minhas relações já não são mais as mesmas. As minhas relações agora são diferentes. Eu já não jogo mais com os meus interesses, com o meu ego.
A justiça que vem pela fé me coloca como alguém que está para servir, que já não espera mais ser servido, que não tem mais expectativa de ser reconhecido. A partir da luz divina na nossa vida, nós não temos mais nenhuma intenção de ser reconhecido. Porque às vezes nós cantamos aqui, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Só que nem sempre o que cantamos é a realidade que meditamos. É possível que a maioria que canta essas canções nem medite na frase que estão cantando. Vão no embalo do ritmo, sem meditação naquilo que se canta. Mas quem pratica a justiça que vem pela fé em Cristo, de fato, não precisa ser reconhecido por ninguém. Ele tem uma comunhão tão íntima com Deus, que Deus lhe basta. Oh, glória a Deus! Deus é suficiente para ele. Aleluia! Se elogiar esse homem de Deus, ele não se infla, não incha. Se criticá-lo, se falar que ele não serve para nada, que não tem palavras bonitas, que não, porque a verdade não é todo mundo que aceita. Entendeu? Ele também não se abate, porque Deus lhe basta. Tu queria falar? Olha só. Segundo ponto, na visão de João, onde há nova vida, o amor deixa de ser teoria. Onde a nossa fé nos transforma em Deus, nos leva para Deus, nos faz acatar o que Deus diz, nos faz receber os ensinos de Cristo. Então, ela nos leva ao amor verdadeiro. E o amor deixa de ser uma palavra que a gente fala, eu te amo, eu te amo. Na maioria das vezes, aquele que ama de verdade nem fala eu te amo. Entendeu? Quantas declarações de amor eu vejo para Deus e quantos absurdos eu enxerguei daqueles que declaram amor por Jesus. Quanta gente ainda, Jesus Cristo, eu te amo, entende? E sai ali para fazer tudo contra o que ele ensina, para viver uma vida contrária. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor realiza. Eu não preciso dizer que eu te amo, entende? Mas quando tu precisa de um abraço, eu te dou um abraço. Quando tu estás com fome, eu te sirvo o pão. Quando tu estás com frio, eu vou lá te dar o cobertor. Isso é o amor. O amor é por ação. O João diz assim, quem não ama, capítulo 4, versículo 8, quem não ama, não conhece a Deus. Olha aqui. Quem não ama, não conhece a Deus. Mas eu amo, irmão, a Deus. Então mostra com as tuas obras. Então realiza as obras do amor. Amor não é palavra. Amor é o que o amor faz. Ele não diz, quem não frequenta culto ama a Deus. Conhece a Deus. Quem frequenta culto conhece a Deus. Não. Quem sobe um monte conhece a Deus. Não. Ele diz, quem ama conhece a Deus. Quem não ama pode frequentar todos os cultos, de segunda a segunda, e não conhece a Deus. Olha que coisa interessante. Amor aqui é ágape. Estive lá examinando no grego um pouquinho lá, e amor é ágape. É a ação que favorece o outro, mesmo quando não há vantagem pessoal. É incondicional. É incondicional. Eu amo e eu ajudo, mas ele já te fez tanto mal. Mas a palavra de Cristo é ajuda. Mas, irmão, Adilson, ele estava murmurando e falando mal de você.
E a palavra diz: abençoa ele. Abençoa ele. Irmão Adilson, mas tu já ajudou, e ele desperdiçou, jogou tudo fora. Mas a palavra diz: continua amando ele. Tens Deus na vida, Adilson? Deus é contigo, tu estás comprometido com Deus, então favorece esse indivíduo. Ajuda, socorre, abençoa, protege, trata. Para João, o amor não é emoção, o amor é evidência. Para o João, disse, o amor não é o que eu sinto, amor é o que eu faço. Eu amo tanto que me arrepio todo, mas não faz nada. Não, meu coração está transbordando de amor, irmão Adilson, mas não ajuda ninguém. Não é amor. Amor verdadeiro é sacrificial. Amor verdadeiro é o que Jesus fez por nós, é o que Deus fez por nós. E o nosso chamado é para segui-lo. E se nós vamos segui-lo, não dá para segui-lo com emoção. Não. Podemos ter emoção por segui-lo, mas não dá para segui-lo pela emoção. Nós temos que segui-lo pela razão. E a razão justa da nossa fé diz: faz o que Jesus fez. Porque Deus enviou Jesus para declarar para nós o que Ele queria que nós fizéssemos. Ele enviou Jesus para ser o exemplo. Pedro diz que ele deixou as pisadas, as marcas do seu caminhar, para que todos nós sigamos as suas pisadas. Oh, coisa maravilhosa! Então, amar é o segredo do conhecimento de Deus. Se a nossa fé não nos faz transbordar de amor, então nós não conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos o catolicismo, nós conhecemos o meio evangélico, o protestantismo e todos os ismos que quiser somar aí. Nós podemos ter conhecimento de tudo isso, nós podemos participar de todas as atividades que tiver à nossa frente, mas se nós não amarmos, nós não conhecemos a Deus. Terceiro item, o João fala de santidade. Santidade não é restrição, é libertação para amar melhor. Escuta essa. Santidade não é aquilo que você conheceu dentro do meio religioso. Não, não. Também aquela história, santidade é ser separadinho ali. Separadinho. Tem gente que se separou tanto que não falou mais com o pai, com a mãe. De tanto que se separou. A santidade dele é abandonar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a parentagem toda. Não, eu agora sou crente, eu não posso participar aí. Vocês têm cerveja. Eu agora sou crente e vocês não podem, nós não podemos participar com vocês. Eu sou crente, sou santo. Não é isso. Isso não é santidade. O mais santo que pisou nessa terra se misturou com todo mundo. Comeu com prostitutas e pecadores. Entende? Esteve na casa do rico e do pobre. Visitou o lazarento lá, entende? Que estava lá na miséria. E visitou o que estava lá no topo. Chegaram a falar mal dele, porque quem não entende de amor fala de quem ama. Não pense que você amando, você vai só ter elogio. Não. Você vê com quem que ele está comendo lá. Ó. Ih, isso não é santo. Está lá no banquete dos pecadores. É um cumilão de carne e berberrão de vinho. Falaram de Jesus. Você está entendendo? Murmuravam de Jesus, porque não entendiam o seu amor. Eram carnais, naturais, cegos para as coisas espirituais. Não entendiam o que era se assentar com um pecador para conquistá-lo como amigo, porque não sabe o que uma amizade pode fazer na vida deles.
Não sabe que a amizade de um santo com um profano pode transformar o profano em santo. Você entende? É coisa que nós precisamos entender para nossa mente se expandir. Eu conheci um filho que estava proibido de se assentar na mesa com os pais e com os irmãos, porque tinha deixado a igreja. Ele pertencia a uma igreja tão radical que os anciões da igreja deram uma determinação: ele não pode comer com vocês. Vocês têm que se separar dentro de casa, porque vocês são santos. E ele desviou-se do caminho. Então ele está desviado do caminho, não pode participar com vocês. Idiotice total. Não sabe nada de Deus. Não sabe nada. Está escrito assim: Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Nós éramos todos errados. Todos. E se pudéssemos chamar alguém de ovelha dentro daquele rebanho, eram ovelhas desgarradas, sem pastor, levadas pelo próprio instinto, nas pastagens, estávamos perdidos, destituídos de glória, imundos, acabados, arrasados. E nesse tempo em que a humanidade estava dentro desse tamanho, desse pântano, como diz o salmista, nesse charco horrível de lodo, Deus enviou seu Filho para salvar as nossas almas, para nos resgatar para Ele, para chamar cada um para o seu caminho. Olha que coisa extraordinária. É daí que vem o texto, porque Deus provou o seu amor para conosco, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, perdidos, acabados. Deus nos amou. Agora, a igreja vem e ensina que nós temos que nos separar, que santidade é separação. Jesus diz que nós somos o sal da terra, e a igreja diz que tem que botar o sal no saleiro. Pega o sal e bota tudo no saleiro. Tudo juntinho numa caixinha só. Olha o quadrado aqui. Ó. Mas a Escritura diz que não. O sal é para salgar. E é para salgar a terra. Conservar. Dar sabor. Poderíamos desenvolver aqui várias coisas. Você vai lá, leia as características do sal e os seus efeitos. Entende? E você vai. E tem um detalhe, não aumenta a pressão não, tá? Isso é mito. Pode ler revistas científicas que você vai ver que isso é mito. Entendeu? Então, o sal é bom. O sal é bom. Você está entendendo? Não dá para viver sem sal. Nós precisamos de sal. Bom, uma vez que santidade não é restrição, é libertação para amar, João não apresenta uma lista de não pode. O João não apresenta uma lista de não pode para nós nos fazer santo. Não. O João, ele diz que a santidade se revela como a justiça e o amor em atos, no processo do viver. Na vida constante, a santidade aparece. Entendeu? O santo vai se revelar no seu processo existencial. Está todo mundo querendo matar, ele vai querer salvar. Está todo mundo odiando, ele ama. Está todo mundo querendo o mal do indivíduo e ele aparece para dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Está todo mundo querendo condenar e ele chega e diz: eu te perdoo. Esse é o santo. O santo chamado Jesus, ou ungido, ele não se individualizou, não se separou para viver a sua santidade. Ele se misturou para deixar a sua santidade transbordar. Entendeu? Por isso, ame mais, se reúna mais, visite mais,
esteja mais junto com todos os seus, com os amigos, procure aqueles que já ficaram um pouquinho longe, atue na vida para melhorar a vida de todos, entendeu? Porque isso é santidade. Ora, dentro do contexto da santidade, o amor nos leva a um patamar extraordinário, quando se trata também dos mandamentos do Senhor. Para o santo, 1 João 5,3, os mandamentos de Deus não são pesados. Para o homem profano, os mandamentos do Senhor parecem uma coisa difícil. Às vezes eu vou contar como precisa ser a vida. Eu estou conversando com algumas pessoas, instruindo. Mas isso aí não é fácil. Ele sente o peso do mandamento do Senhor. Isso aí não é fácil. Nós precisamos perdoar. Mas isso não é fácil. Para ele, o mandamento, para o profano, o mandamento do Senhor é pesado. É difícil. Parece impraticável. Mas para o santo, os mandamentos do Senhor não são pesados. Ele tem a maior alegria de fazer o que o Senhor manda fazer. Quanto mais santidade nós vamos tendo na comunhão com Deus, nós vamos adquirindo, na luz do divino, nós vamos evoluindo, todo o contexto espiritual interiorizado, e isso vai se revelar numa mente planificada, elastificada, uma mente que alcança as glórias da presença de Deus. E para estes, o que o Senhor fala tem sabor de mel. Entendeu? Não aquela canção lá, não. Eu estou falando tem sabor de mel, as palavras do Senhor. Aquela canção lá é uma bobagem. Entende? Não vale nada aquilo. Entende? Primeiro que é uma mentira tremenda, né? Que até o Cristo de Deus teve que tomar vinagre misturado com fel, vem para cá cantar que eu vou ter sabor de mel. Tem coisa nenhuma. Quantos de nós já chorou as amargas situações da vida? Ou você nunca chorou? Ou você nunca passou medo o suficiente para dizer, ai Deus, tem misericórdia de mim? Ou você nunca teve numa crise existencial? Entende? Quem sabe você é um ET, veio de outro planeta e não passou por isso. Eu sou daqui. Eu vivo aqui no chão de terra e eu já passei por várias. Glória a Deus. E o Senhor me livrou das minhas angústias e me trouxe a paz. Mas eu senti os amargos. Você está entendendo, né? Então, os mandamentos do Senhor são maravilhosos para quem desenvolveu confiança, justiça, santidade, que faz amar, porque daí o amor a Deus se reflete no amor aos irmãos. A ideia é, quando o coração muda, aquilo que antes parecia sacrifício, vira expressão natural de quem a pessoa está se tornando. Quando aqui muda pela comunhão com Deus, entendeu? Agora vai mudando toda a minha situação também. E o que parecia sacrifício é leve. O que parecia difícil fica fácil. Não tenho dificuldade de fazer o que Jesus manda. Aliás, eu tenho uma percepção das Escrituras, eu, Adilson, tenho uma percepção das Escrituras que para mim hoje, difícil mesmo é andar errado. Se tem uma coisa dura de viver, é viver o erro. É inconcebível para mim. Eu não quero esse fardo. Eu não estou afim de viver errado. Eu não quero praticar injustiça. Eu fiz um pacto, uma aliança com Jesus. E eu experimentei. Essa semana eu e Diego estava conversando com meu irmão, lá na prefeitura. E eu estava dizendo para o meu irmão, o fruto da justiça é paz e vida para sempre. Estava mostrando para ele como é bom ser justo, como é bom ser verdadeiro, como é bom fazer as coisas certas. Que coisa maravilhosa a gente poder fazer tudo certinho, né? Tu termina o dia, aquele menino perguntou para mim na tua casa,
Tu hoje está aqui sem pecado, o Senhor estou. Ele ficou assustado, né? Ficou assustado. As pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas não têm um pecado para confessar. Eu não fiz nada errado. Eu estou comprometido com andar direito. Aí você, mas a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado acabou de pecar. Diz que nada. Olha o contexto do que está se tratando. Entendeu? Nós não vivemos em pecado. João diz, os nascidos de Deus não pecam. Não pecam. E ele está falando de comprometimento. Não tem comprometimento com o erro. Quem nasceu de Deus não fica maquinando coisa errada. Não fica pensando, quem nasceu de Deus não fica, eu vou trair a minha mulher. Não tem isso. Não tem. Entendeu? Quem nasceu de Deus não fica, eu vou ver se dou um jeitinho ali para roubar o meu patrão. Não tem isso. Eu vou ver se engano fulano. Não tem. Nos nascidos de Deus não existe isso. Quem é nascido de Deus ama o seu irmão, pratica a justiça e faz o que é certo. Ponto. E essa é a revelação de que ele nasceu de Deus. Porque ele tem prazer em fazer o que Deus manda fazer, porque para ele os mandamentos do Senhor não são pesados. Conclusão. Se a fé é real, ela reorganiza a pessoa por dentro. Se a nossa fé é sincera, é verdadeira, ela reorganiza a nossa vida. Ela organiza a nossa mente, reorganiza o nosso espírito, a nossa alma, ela reorganiza todo o nosso ser. E se há uma reorganização interna, por óbvio, essa reorganização vai se revelar numa organização externa. É simples assim. Se muda a minha mente, muda os meus atos. Se muda a minha mente, muda meus comportamentos. Se muda a minha mente, muda as minhas atitudes. Se muda a minha mente, muda a minha fala. Mudou a minha mente, houve renovação da minha mente, reorganização dos meus objetivos, metas, propósitos, desejos, vontades. Então isso vai se revelar exteriormente. Se não há essa revelação exteriorizada, é porque ainda está uma bagunça na mente, mesmo dizendo que serve a Deus. E está cheio, você sabe, está cheio de gente que canta, que prega, que dá estudo, está cheio de gente que congrega direto, que não tem nem tempo para a família, porque vai na igreja todo dia, entendeu? E totalmente fora do padrão crístico. Distante, longe da verdade divina. Irmão, não aceite isso para a tua vida, mas abraça a proposta de ir com Jesus até o fim. Glória a Deus, vivendo de verdade a proposta do Senhor para a nossa vida. Fé verdadeira sempre produz duas marcas visíveis. Uma é o reflexo da vida de Cristo, e isso é santidade. E a outra é o amor que alcança o outro. Sem essas duas evidências, o João diz que nós nem conhecemos a Deus ainda. Foi o que ele disse ali atrás. Quem não ama, não conhece a Deus. Então, sem essas duas evidências, santidade, porque a única coisa que me faz ver o Senhor é a santidade. Está escrito. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade sem a inclusão do todo. Sem o meu amor por todos. Porque integralização, isso é santidade de verdade. Entendeu? Ser um homem integral, um homem do todo. Deus é o todo. Se eu sou um homem do todo, eu não divirjo, não separo, não corto da minha vida ninguém. Eu perdoo, eu suporto, eu tolero, eu levo, entendeu? Porque eu estou no amor do Pai. Consequentemente, eu estou em santidade. E se eu estou em santidade, então eu amo. Sem essas duas evidências, a gente nem deu o primeiro passo para dentro do reino.
Está falando de Jesus olhando pela porta, não passou pela porta. Está falando de Jesus andando ali no caminho largo, não está no caminho apertado. Só que é o seguinte, falar de Jesus não me põe no céu. Falar de Jesus não me dá o reino de Deus. Para eu viver o reino de Deus, eu preciso entrar pela porta. E a porta é a palavra. E é preciso eu caminhar o caminho estreito. Esse caminho que independe do todo, porque o caminhar é meu. Por isso, é preciso eu ir para o meu interior e anunciar as boas novas para mim mesmo. Adilson, tu estás vendo o que tem que viver? E aí você com você mesmo. Eu posso repartir isto que estou repartindo hoje à noite com os meus sentimentos todos aqui. Se eu fosse atuar como pentecostal, eu estava pulando, saltando aqui, falando em outras línguas, fazendo piruleta nessa noite aqui, porque o meu coração está cheio de coisa boa. Como disse o salmista, o meu coração borbulha, ferve com palavras boas. E eu digo no tocante a Deus, no tocante ao Senhor, a minha vontade era poder carimbar em cada um e transferir tudo que sinto para cada um que está aqui nessa noite e para aqueles que estão nos ouvindo em casa, mas eu não posso fazer isso. Eu só posso ser uma voz. E você pode fazer o caminho. Eu vou fazer o meu caminho. Tenho feito ele e você faça o seu em Jesus. Porque é nele que você vai encontrar Deus. É nele que você vai estar de cara com aquele que é o sol da justiça, a fonte do amor, a fonte da bondade, da graça, da misericórdia, a fonte de todo bem, que na expressão de Paulo, ele diz, toda dádiva está com ele. Tanto que ele diz assim, toda dádiva e todo dom, presente, perfeito, habilidades, desce do alto, não vem dos lados, não vem da frente nem de trás, mas desce do alto. Esse alto não é geográfico, esse alto desce da tua capacidade, da tua capacidade de se elevar. Você se eleva e do alto, do elevado, desce toda a dádiva, todo o dom perfeito que vem do Pai das luzes. Olha só que coisa maravilhosa. Eu vou para a luz e da luz me vem toda a dádiva, todo o dom perfeito. Eu elevo a minha alma e nas montanhas do sagrado, oh glória a Deus, do Monte Santo do Altíssimo, desce sobre nós toda a dádiva e todo o dom perfeito. Bendito seja o nome do Senhor. Então, receba essa palavra, guarde contigo, leia mais a cartinha de João, a primeira carta, durante a semana, vai lá nela várias vezes, para em cada versículo, medite em cada um deles, reflita as palavras que você não entender, faça uma consulta ali no Google, hoje é tão fácil, né? Vai ali, o que quer dizer essa palavra, entendeu? E expanda ela no seu coração, deixe ela inundar a tua vida. E mais do que isso, diga para Deus, Deus, eu quero isso aí, eu quero isso aí. Oh, glórias ao Senhor. Diga para o Pai, Pai, ajuda-me a ser assim, ajuda-me a ter isso aí. Me transforma a tua imagem, me molda a forma do teu Filho Jesus Cristo, me faz ser parecido com Ele, para que eu te agrade em todo o meu viver. Quem não está em pé, vamos agradecer ao Senhor.